Olá, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para iniciar a nossa aula de literatura. Vamos continuar de onde nós paramos, que foi o período Árcade, tá? Olhando para a nossa linha do tempo, a gente começou aqui em 1500 com o período quinhentista. O período quinhentista, como vocês sabem, ele não tem uma referência quanto à literatura em si, que a gente conhece no conceito de conotação. Ele inicia com o que nós chamamos de literatura de informação. Posteriormente, bem depois aqui nesse interim, né, nesse espaço, nós temos a literatura jesuítica. Após esse período, nós temos o Barroco, como vocês puderam acompanhar, e o Barroco, ele iniciou a partir de 1601 com uma obra chamada Prosopopeia, do Bento Teixeira. Vocês sabem muito bem que de prova militar, né, nós temos que trabalhar com essas pequenas características específicas a respeito de obras, a respeito do intervalo que acontece no século e de questões históricas e culturais, e nós temos que trabalhar cada detalhe existente entre obras, existente entre autores principais e características do movimento. Então vamos voltar? 1500, período quinhentista, literatura de informação. Chegou aqui 1600, o Barroco, mostrando essa questão do conflito espiritual, tanto conflito espiritual quanto conflito material, eles entram em existência e, como nós falamos anteriormente nas nossas aulas, estamos trabalhando com uma palavra-chave que é o conflito. E esse conflito, como eu falei, espiritual e material, é o que entra em jogo aqui no período barroco. O homem barroco, ele é conflitante, o homem barroco, ele divide aí suas opiniões, ele fala de questões materiais, questões espirituais, ao mesmo tempo que o homem barroco fala de céu, ele também fala de inferno, ao mesmo tempo que o homem barroco, ele fala de claro, questões da claridade, ele também fala da questão do escuro representando o céu e as trevas, né? Então, nós temos referências conflitantes aqui nesse período. A partir desse período, nós também temos que prestar atenção numa linguagem um tanto quanto paradoxal, né, com figuras de linguagens que envolvem paradoxo, a antítese, a hipérbole, metáfora. Não esqueça que aqui no Barroco nós temos uma linguagem muito rebuscada, uma linguagem de difícil entendimento para quem lê os poemas do nosso autor específico aqui, do Gregório de Matos. Nós vimos que os poemas dele são poemas muito específicos, são poemas que envolvem uma concepção muito conflitante, muito contraditória, e é isso que entra em jogo em relação ao pensamento do homem barroco, pensamento aí que divide questões entre razão e entre emoção. Chegamos aqui, ó, no nosso período literário, que vai iniciar a partir de 1768. Não podemos esquecer que, enquanto nós temos esse período literário, o Barroco ainda está em vigor e essa corrente literária vai iniciar a partir desse momento, pensando aí na questão referente ao século XVIII e suas características principais. Depois a gente vai ter, ele vai até aqui, tá vendo? 1768 até 1836, quando iniciamos o romantismo aqui no Brasil. Então nós vamos começar agora a trabalhar com o perfil da aula de uma turma militar, tanto para oficiais quanto para sargentos, em que nós vamos envolver características, referências ao século, para que vocês fiquem cientes da necessidade de trabalhar essas características para entender o movimento ao qual nós estamos falando. Vamos lá? Então, começando aí com o arcadismo. Vamos lá. Olhando aqui para essa imagem, já temos que perceber as referências que vão caracterizar a nossa obra.
Vejam, aqui a gente tem referências quanto à natureza, uma claridade, né, o que é bem diferente do que nós vimos aqui no Barroco. Essa obra aqui, ela já vai mostrar essa alegria, digamos assim, em meio à natureza, em meio a questões campestres e esse sentimento mais bucólico. Então é aqui que a gente vai perceber algumas características que vão entrar aqui a partir do século XVIII, com questões históricas, questões filosóficas, questões culturais, ok? Vamos lá. Então, caracterizando o arcadismo, ele é um movimento literário que vai trabalhar também com a noção que nós chamamos de neoclassicismo. Em Portugal, nós também podemos chamar de neoclassicismo esse período Arcade. O que ele vai representar? Os autores neoclássicos, eles achavam que o barroco era extremamente rebuscado, ou seja, a linguagem era de difícil entendimento. E aí a gente vai ter um movimento literário que vai trabalhar com esse equilíbrio, com essa clareza, com essa referência, digamos, mais limpa em relação às ideias, não tão conotativa, não tão em questões tão metafóricas, cujo sentido, claro, sentido figurado. É uma escola do século XVIII que ela aparece num contexto histórico de progresso político, progresso social e, ao mesmo tempo, nós temos uma escola que vai exaltar a vida simples do campo, né? Então isso no início parece um pouco paradoxal, né? Você ter uma escola literária que historicamente está passando por grandes progressos econômicos, progressos políticos, sociais, só que eles vão rejeitar esses progressos e vão aí iniciar essa corrente mais simples de idealização do campo, ok? Vamos lá? Aqui eu separei para vocês 3 momentos históricos que estão passando aí dentro do século XVIII e, claro, vão apresentar grandes influências dentro dos textos literários do arcadismo. Então, aqui na Europa, a gente tem ali a questão do iluminismo e nós sabemos que a valorização da razão, a valorização da ciência aparece aqui em primeiro plano. Também temos no século XVIII período de Revolução Industrial e também Revolução Francesa. Os ideais da Revolução Francesa, eles estarão impregnados no pensamento dos autores árcades e também a gente tem, claro, a questão da ascensão da burguesia em si. Pensemos que o período Arcade, assim como os outros períodos também, eles são fruto aí de um pensamento de elite, ok? Aqui em Portugal, nós temos o período pombalino, o que representou grandes influências dentro da questão da ciência, dentro da questão da razão em si. Essa característica é muito importante, que é a expulsão dos jesuítas. Isso é para provar que há aí a promoção do ensino laico, então nós temos essa referência, né, de colocar de lado a questão religiosa e com essa característica do iluminismo, a referência, a valorização da ciência e de questões humanas, elas já entram aqui no período Arcade, diferentemente daqui que nós vimos, do período Barroco, no qual o homem é conflitante, lembra disso? O homem é conflitante, visto que ele trabalha com 2 concepções muito importantes, que é a questão teocêntrica e também a questão antropocêntrica, daqui que nasce o conflito. Aqui não, gente. Aqui a gente só tem a questão referente à razão, à valorização das artes, à valorização da ciência, que vai entrar aqui como
característica principal, ok? Voltando aqui, no Brasil, que é o que importa pra gente, nós temos o ciclo do ouro e o polo econômico vai ser em Minas Gerais. Vocês lembram bem que aqui no Barroco, o polo econômico é na Bahia, né? O próprio Gregório de Matos, todos os autores, eles nasceram, digamos assim, as ideias nasceram ali da Bahia, era o ciclo de cana-de-açúcar. Aqui a gente já vai ter o ciclo do ouro em Minas Gerais, ok? Por isso, por conta desse esse polo econômico, nós temos um momento de irradiação de ideias e todas essas ideias iluministas, essas ideias referentes à valorização da ciência, como nós falamos, são importantes e, claro, nós temos também a referência quanto à Inconfidência Mineira. Os autores Árcades, eles participaram do processo de Inconfidência Mineira, Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, participaram do processo, foram presos. Então, há uma referência muito forte quanto a esses ideais iluministas e quanto a esses ideais da Revolução Francesa, ok? Primeira coisa, você deve ter se perguntado de onde vem a palavra arcadismo, né? De onde saiu? Quando nós vimos barroco, por exemplo, a palavra barroco significa pérola irregular. Daí a gente tem a questão referente ao conflito. Já o arcadismo vem aí do mito da Arcádia. A Arcádia era uma região da Grécia, na qual, né, diz a lenda, na qual existiam os pastores, e esses pastores que viviam no campo, eles iam para essa determinada região louvar ao deus Pan. E é muito interessante que eles louvavam em meio à natureza. Então, daí que a gente tem o nome arcadismo. E essa referência da natureza já tem a ver, como nós falamos desde o início, desde aquela imagem que a gente analisou, lembram da imagem? Nós falamos sobre a simplicidade, simbolizando aí o mito da Arcádia, ok? O que nós temos de características aí? Primeiro, nós temos um retorno ao equilíbrio clássico, as referências renascentistas, e essas referências, elas têm uma reação muito forte quanto aos exageros do barroco. E, claro, o nosso movimento literário, ele vai ter como ponto principal a simplicidade e a naturalidade. Aí tem uma palavra-chave muito importante dentro dessas duas aqui, que vão caracterizar o movimento, mostrando essa referência do simples, do campestre, essa referência de uma vida que não é regada de luxos, ok? Vamos lá, principais características. Primeiro, o fingimento Árcade. Os autores, senhores, eles não escreviam literalmente em meio à natureza. Eles, no poema, fingiam estar em meio à natureza, fingiam estar ali naquele meio bucólico, campestre. A arte é a imitação da natureza. Para eles, num poema, a gente vai ter essa referência da natureza de uma maneira bem clara, tal como uma pintura, até porque a gente vai perceber essas ações muito descritivas que vão aparecer num poema neoclássico, ok? A imitação dos modelos clássicos, aí fazendo referência à cultura greco-latina, e nós temos o uso da mitologia em vários poemas Árcades. Nós vamos perceber essa referência à mitologia de uma maneira muito clara, aos deuses mitológicos, tanto aí que envolve a cultura grega quanto romana, ok? Vamos lá. Primeiro, você vai fazer a prova de um concurso militar, seja oficial, seja sargento. É muito comum que nas provas caiam os lemas Árcades. Você lembra bem quando eu falei que uma das características era justamente o retorno à cultura clássica? Então, essa cultura clássica, ela vai aparecer com lemas, olha que lindo, em latim,
com lemas que são características presentes no texto e que muitas vezes caem numa questão, aquele fragmento, principalmente em turmas ali em questões da SPSEX, cai um fragmento no qual a gente tem um pedacinho de um texto, Arcade, e claro, se pergunta qual lema Arcade que está inserido naquele texto, tá? Então a gente tem o primeiro lema, que é o Fugere Urbem. Fugere Urbem significa fugir das cidades, né? Urbem, urbanização. Então, fugir das cidades. E para onde? Para o campo, que é o lugar ideal para se viver. A gente tem o Inutilia Truncate, que significa cortar os excessos do barroco, né? Então, cortar os excessos de uma linguagem extremamente rebuscada, e a gente sabe que essa linguagem rebuscada, ela apresenta muitas antíteses, muitos paradoxos, muitas metáforas, hipérboles. Então, os próprios Árcades achavam que a linguagem do barroco era extremamente exagerada, então cortando os excessos aí da linguagem barroca e propondo uma linguagem mais simples. Nós temos o locus amoenos, que significa lugar agradável, lugar ameno, né? O lugar agradável, claro, em meio aonde você está pensando a natureza. Aurea Mediocritas, aqui eles vão pregar que o dinheiro é apenas para o que é essencial. Então, nós temos poemas em que eles vão pregar essa linguagem do simples, porque é no campo que a gente tem esse acesso a tudo que pode nos sustentar, né? Então, a gente tem lã, a gente tem comida, a gente tem água, e eles vão, como nós falamos no início, rejeitar essa referência do progresso político. A gente tem também o Carpe Diem, que nasceu ali no final do período barroco, tá? No finalzinho, com Gregório de Matos. Em Gregório de Matos, a gente já tem alguns poemas que vão trabalhar com essa questão de aproveitar o momento. Carpe Diem significa aproveitar o dia, aproveitar o momento, e os poemas do Gregório de Matos apresentam já no finalzinho aí essas características. O arcadismo, ele apresenta essa herança quanto ao Carpe Diem. Para o homem Árcade, é necessário aproveitar o momento, porque há uma fugacidade do tempo, o tempo pode passar muito rápido, e aí deve-se aproveitar cada detalhe, ok? Vamos lá. A gente vai ler aqui um pedacinho de um poema desse autor que é muito importante para a gente, o Tomás Antônio Gonzaga. Ele escreveu um poema chamado Marília, de Dirceu, e ele dividiu em várias liras, né? Como se fossem vários grupinhos e que vão ter ali um desencadeamento ao longo da poesia dele, tá? Aqui a gente vai observar ele se apresentando a Marília, que é a amada dele. A gente diz que ele é o pastor e ela é amada a pastora. Vamos dar uma lida? Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiros, dos frios gelos e de sóis queimado. Tenho meu próprio casal, uma casa pequena, né? E nele assisto, dá-me vinho, legume, fruta, leite, das brancas ovelhinhas tiro leite, e mais as finas lãs de que me visto. Graças, Marília bela, graças à minha estrela. Então, primeira coisa que a gente vai ver num poema Árcade, você já reparou que é bem mais simples do que um poema barroco, né? Então, a primeira coisa, nós temos valores que são denotativos, né? Ele começa falando que ele não é uma pessoa rica, ele é uma pessoa que busca a simplicidade, ele tem uma casa pequena, mora lá, e ele tem tudo, vinho, legume, fruta, azeite, de onde a natureza é o plano de fundo para as nossas questões. É importante dizer que no poema dele especificamente, nós temos essas repetições, cada lira, né, cada pedacinho do poema tem é como se fosse um refrão, né?
graças Marília Bela, graças a minha estrela. E isso é muito importante, mostrando essa referência à questão feminina de que ela é idealizada de alguma maneira, ok? Vamos lá. Ou seja, vamos aí recapitular. O nascimento do arcadismo no Brasil reflete a condição do intelectual brasileiro, isso é muito importante, do intelectual brasileiro do século XVIII. Então, nós temos dois contrapontos aí. Nós temos as influências em relação às ideias iluministas e nós temos a questão do sonho aí que envolve a liberdade política. Essa é a condição. Lembrando que, de novo, é um movimento intelectual que tem raízes ideológicas. Os autores, eles pregam essa simplicidade do campo, mas não significa que eles estão literalmente no campo, ok? Lembrem-se do fingimento Arcade. Vamos lá, aqui no Brasil, só para você focar, 1768, com a publicação dessa obra aqui, que se chama Obras Poéticas, do Cláudio Manuel da Costa. Então, iniciou com obras poéticas, você não pode esquecer dessa informação. Terminou em 1836, com o romantismo, aqui com uma outra vertente que vai ser falada ainda no próximo vídeo, tá? É muito importante essa característica, que é o uso de pseudônimos. Os autores não assinavam suas obras, eles colocavam aí um nome e participavam desse fingimento Arcade. Então, por exemplo, o Cláudio Manuel da Costa, esse autor que a gente falou que iniciou o movimento, a obra dele, o pseudônimo dele é Gloucester Saturno, olha que curioso. Enquanto Tomás Antônio Gonzaga, daquela obra que a gente falou, Marília, de Dirceu, o pseudônimo dele é Dirceu, ok? Primeira coisa que a gente já vai perceber aí no arcadismo também é a introdução de temas com características brasileiras. Afinal, né, tudo que nós estamos falando desde o início, né, que iniciou aqui a partir do Barroco, são questões que imitam a literatura portuguesa. E ao longo do tempo, ao longo dessa linha literária que nós temos, nós vamos perceber essas características que se aproximam a um modelo mais brasileiro, tá? Ou seja, alguns temas brasileiros, como a paisagem tropical, a questão da flora, da fauna, ou certos aspectos peculiares da mineração, que envolve aí Minas Gerais, aparecem aí como características nossas, né? Especificamente nossas. Muito importante também é a utilização do índio como um tema literário. Então, o índio, ele vai ter uma expressividade aqui, ó, no romantismo, no momento em que a gente vai ter essa religiosidade, essa valorização da pátria, mas a gente começa como tema literário aqui também no arcadismo, com dois autores bem específicos que a gente vai comentar. Esses novos temas quebram a rigidez dessas convenções neoclássicas, dessas características neoclássicas e prenunciam o início do romantismo. Então já está aqui, ó, bem no finalzinho do arcadismo, já iniciando o romantismo aqui no Brasil. Vamos lá? Aproximando aí, a gente vai dividir a nossa poesia e autores principais, começando com a questão da lírica. Vamos relembrar aí o que é o gênero lírico. O gênero lírico é quando nós temos na literatura poemas que vão alcançar uma expressividade vindo de uma subjetividade do autor, tá? A expressão do eu lírico é algo relacionado às suas emoções, relacionado aos seus sentimentos, e o próprio autor principal é o Tomás Antônio Gonzaga. O Cláudio Manuel da Costa também aparece aí. Eles dois trabalham a lírica com uma característica principal de que a natureza é o lugar ideal para se viver. Eles são os pastores vivendo nesse meio bucólico e a sua amada são as pastoras, ok?
As suas amadas, quer dizer, são as pastoras. A gente tem a poesia satírica, que tem a ver também com uma referência de crítica social. O Tomás Antônio Gonzaga escreveu uma obra, uma poesia chamada Cartas Chilenas. Nessa poesia a gente tem a crítica ao governador ali de Minas Gerais, uma crítica bem intensa que vai aparecer nesse modelo satírico. Nós temos a épica, que vai trabalhar tanto a épica desses dois autores, olhem, Basílio da Gama e Frei Santa Rita Durão. Eles vão trabalhar essa ideia da épica da aventura, né, da aventura, desse meio de exaltação, e o índio aqui vai ser um tema literário e vai ter uma representatividade. Nós temos o período pré-romântico, já está no final do arcadismo, já no início do romantismo, e é a última parte de Tomás Antônio Gonzaga, que já entra em transição ao romantismo no Brasil. Importante para você, vamos lá, memorizando. Cláudio Manuel da Costa iniciou o movimento quando? 1768, ok? Iniciou com essa obra, Obras Poéticas. Tomás Antônio Gonzaga aparece com uma obra chamada Liras de Marília de Dirceu, isso também é comum nas provas. Santa Rita Durão escreveu uma obra Caramuru, e eu sei que você já ouviu falar sobre isso. E Basílio da Gama escreveu uma obra chamada O Uruguai. Essas duas aqui envolvem o tema do índio como um tema literário, enquanto essas duas aqui já envolvem questões, né, dentro de uma lírica mais romântica, digamos assim. Vamos lá. Eu trouxe para vocês duas questões importantes para que vocês possam ver um modelo de como cai numa prova militar. Essa primeira é uma questão da SpaceX e vejam como cai de uma maneira simples. Vamos dar uma olhada? Ah não, minha Marília, aproveite seu tempo antes que faça o estrago de roubar ao corpo as forças e ao semblante a graça. Os versos acima refletem bem o espírito do arcadismo. Note que você não tem ali uma nota, né, mostrando a referência de onde vem esse poema, mas a gente já consegue perceber que é do Tomás Antônio Gonzaga. Os versos acima refletem bem ao espírito do arcadismo. Trata-se de quê, gente? Então, nós temos os lemas árcades e quando ele diz aproveite seu tempo antes que faça o estrago de roubar ao corpo as forças. Aproveitar o tempo só tem a ver com o quê, gente? Com o carpe diem, né? Aproveitar o momento. Tá vendo como é simples? Vou mostrar para você uma outra questão bem simples do arcadismo também. Essa daqui já é um pouquinho mais recente, da ESA. O arcadismo brasileiro originou-se e teve uma maior expressão. Gente, olha para essa questão. Ele teve uma maior expressão. O que a gente viu? Que no Barroco a maior expressividade foi na Bahia em si, né? Na Bahia. Aqui a maior expressividade foi onde? No qual a gente tem a questão do ciclo do ouro. Só pode ser Minas Gerais. Então, vejam que as questões são simples e que você tem que ser bem focado em referências de características importantes daquele movimento. Tudo bem para você? Então, vamos lá. Fechando aí a nossa aula de hoje, o que você aprendeu sobre? Você viu o arcadismo, as características dele, os movimentos, os autores principais e algumas obras principais, e você viu esse espírito árcade que invadiu o século XVIII e que, claro, é uma reação contra o barroco. Sempre vamos pensar que chegamos aqui no início da literatura no Brasil, um movimento literário, ele contrapõe o movimento anterior. Então, o arcadismo contrapõe o barroco, nós vamos ver futuramente o romantismo, que contrapõe os valores árcades também. Então,
Não deixe de ficar conosco, assista a nossa próxima aula, comente o seu nome aqui nos comentários e eu espero você na nossa próxima aula. Um grande abraço!